edital da Polícia Militar do Alagoas acabou de ser publicado. São 60 vagas para oficial, 1.000 vagas para soldado e remunerações que chegam a R$11 mil após o curso de formação, mas para chegar lá você vai ter que passar por 7 fases, dentre elas o teste de aptidão física. Ele vai ser eliminatório, ou seja, basta você fazer o mínimo, não é classificatório, basta o mínimo. Será aplicado pela própria Polícia Militar e não por uma banca contratada e será composto por 5 provas divididas em 3 dias. Primeiro dia, abdominal supra, barra fixa para os homens, isometria para as mulheres e a corrida de ir e vir, o shuttle run. Segundo dia, corrida de 2.000 metros para os homens e 1.800 metros para as mulheres. E o terceiro dia, natação 50 metros em piscina. Todos os detalhes sobre as provas do TAF estão no anexo 3 do edital e aqui, ó, nesse vídeo. Então vem no like, vem na inscrição e vamos logo ao que interessa. Porque esse edital tem algumas peculiaridades que você vai gostar de saber. Eu vou trazer aqui nesse que será o vídeo mais completo sobre TAF da Polícia Militar do Alagoas. Primeiro ponto, antes da gente entrar nas provas em si, é que o laudo médico para fazer o TAF tem modelo no edital e só pode ser emitido por cardiologista. Se for qualquer outra especialidade, não serve, tá fora. O segundo ponto que chama a atenção é essa questão de não ser uma banca terceirizada, como a gente está acostumado a ver. Serão os próprios policiais militares que serão os avaliadores e eu quero acreditar que serão policiais militares capacitados, né? Professores de educação física, aptos a avaliar e verificar se as provas do TAF estão sendo executadas no padrão exigido pelo edital. O terceiro ponto é que a gente ainda não tem datas no cronograma que vem no edital, mas considerando que o TAF é a terceira fase e que o resultado da prova objetiva sai no final de agosto, vamos raciocinar aí com um teste físico lá para setembro, no mais tardar outubro. Ou seja, você, aspirante a policial militar de Alagoas, tem pelo menos 6 meses para se preparar para esse TAF com tranquilidade, tá? Se você for inscrito aqui do canal. Assistir esse vídeo aqui agora, assim que for lançado, em março de 2026. Pode, inclusive, me chamar no link que está na descrição para saber como é que funciona a consultoria do time em si e garantir aquele acompanhamento gabarito, personalizado, individualizado para o seu TAF até o grande dia. Aí, porra, é melhor dos mundos. É ter um professor especialista em TAF, uma máquina de aprovação. Você vê isso aí quase todo dia lá no meu Instagram, o @CezãoBigC, ali do teu lado, tirando sua dúvida 24 horas por dia. Quem é meu aluno vai confirmar nos comentários. É 4 da manhã, é 10 horas da noite, não tem tempo ruim, o ritmo aqui é outro. Então vem conhecer como é que funciona, vem pro time, eu já estou aqui na tela com o anexo 3 aberto, protocolo das provas do teste de aptidão física. A primeira prova descrita no edital é a flexão abdominal tocando os cotovelos nos quadríceps. Homens têm que fazer 40 repetições, mulheres têm que fazer 30 repetições no tempo limite de 1 minuto. A posição inicial é com as costas no solo, decúbito dorsal, fazendo uso de um colchonete e joelhos flexionados em 45 graus com os pés firmes no chão, usando um equipamento para isso. Um ponto que chama bastante atenção é que o pescoço precisa estar flexionado na posição inicial. Então, tira a cabeça do solo. Os braços são cruzados sobre o peito, não há exigência de que as mãos fiquem tocando os ombros. Elas podem estar apoiadas sobre os braços ou nos ombros, e devem permanecer nessa posição ao longo de toda a prova. Então, não pode levantar o braço para dar impulso, beleza? Execução, você curva o seu tronco, né? Faz a flexão de tronco, flexiona o abdômen e toca com os cotovelos no quadríceps, o músculo da coxa, qualquer lugar do quadríceps. Não precisa ir lá em cima, tocar quase no joelho. Toca curtinho, pô. Vem aqui embaixo e já retorna para a posição inicial, costas no solo e pescoço flexionado. Não se esquece. Ao longo de 1 minuto da prova você pode parar para descansar, não tem problema, tá? É permitido o repouso pelo edital, mas lembre-se, são 40 repetições para os homens e 30 para as mulheres. Então não é bom perder tempo, né? Já que é apenas uma tentativa. Tração na barra fixa para homens é a próxima prova descrita no edital da Polícia Militar do Alagoas 2026. E já começa com uma boa notícia, que a barra pode ser feita tanto pronada quanto supinada. Pronada, palma da mão virada pronada, para frente. E supinada, palma da mão virada para si. Corpo totalmente estendido e sem contato
que permita o auxílio externo. Essa é a sua posição inicial na barra fixa. Não diz nada sobre a pegada ser na largura dos ombros. Então, se você quiser fazer um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, fica a seu critério. Eu gosto de fazer ela um pouquinho mais aberta do que a distância dos ombros. Partindo para a execução, traciona o corpo até que o queixo ultrapasse a barra e retorna para a posição inicial com o corpo totalmente estendido para contar uma repetição. Então lembra de caracterizar bem a extensão dos cotovelos. É permitido pausa entre as repetições, mas você não pode soltar as mãos da barra. Então cresce de importância uma boa tomada de posição inicial, porque uma vez que você posicionou as mãos e iniciou a prova, você não pode soltar as mãos para ajeitar. Ah, mas eu não tô soltando, tô só ajeitando aqui, só rodando a mão para frente. Você vai pagar para ver? São só 4 repetições, pô. Eu tenho certeza que você consegue fazer isso sem precisar ajeitar a mão. Começando agora, 4 repetições. E detalhe, não fala nada no edital sobre aquela questão da hiperextensão da coluna cervical. No popular, inclinar a cabeça para trás. É comum a gente ver itens do edital pontuando quais são as proibições. Mas aqui na PM do Alagoas, deixou aberto. Não tem problema inclinar a cabeça para trás. Então, tá bem tranquilo atingir essa aprovação nessa barra fixa. São só 4 repetições, como eu falei. Pode ser supinada, pode inclinar a cabeça para trás. Porra, molezinha. Mas tem que começar a treinar agora. Não pode você esperar faltar um mês. Até porque movimentou o quadril ou as pernas na tentativa de ajudar na execução, aquele desesperado, não vai contar. E é um tiro, uma morte. É uma tentativa só. Você não vai querer desperdiçar essa chance, né? Então, estamos conversados. Já para as mulheres, a isometria na barra fixa, a prova vem com uma particularidade que eu nunca tinha visto antes, todos esses anos que eu trabalho, que eu tenho experiência com TAF. Né? Vamos lá. A isometria é com a pegada pronada ou supinada também. Então eu indico fortemente você, mulher, a fazer a pegada supinada, que é muito mais fácil. A tomada da posição inicial é feita com auxílio externo, então você vai ter lá à sua disposição um banco, uma cadeira, uma escada, uma plataforma, alguma coisa que vá te auxiliar a tomar uma boa posição inicial com o queixo sobre a barra. É importantíssimo que você tome uma boa posição inicial. Né? Mais da metade da sua prova depende de uma boa posição inicial na barra fixa isométrica. Tá? Cotovelo junto do corpo, a barra colada no peito, abdômen contraído. Quanto mais compacta for a sua posição, melhor. Dando sequência, eu fiz um story lá no meu Instagram, o @CezãoBigC, quem me segue por lá viu, falando que é impossível tomar a posição inicial da forma como está escrito no edital. Cotovelos e ombros totalmente flexionados. É uma posição totalmente anti-anatômica. Então, usando o bom senso, a posição inicial é apenas com os cotovelos flexionados. E a partir do momento que você tira o apoio, inicia o cronômetro e aqui está a inovação desse TAF. A candidata deve ficar suspensa sem auxílio até que seus cotovelos atinjam a posição de 90 graus. Não é como normalmente se vê, terminar a contagem quando o queixo abaixa da barra. Você pode abaixar o queixo da barra, não tem problema. O seu tempo vai continuar contando. Ele só para quando o cotovelo chegar em 90 graus. Está escrito no edital. Não tem proibição nenhuma nessa prova. Você pode inclinar a cabeça para trás, mas não tem porquê, né? Já que a referência para terminar a prova não é o queixo sobre a barra, né? O cotovelo. Então não tem porquê você ficar inclinando a cabeça para trás. Mas pode. Você pode ficar com as pernas estendidas, pode ficar com as pernas dobradas, pode flexionar o quadril, pode ficar naquela posição de cadeirinha, né? Que a gente costuma falar. Pode dar impulso com as pernas para se manter com os cotovelos com um ângulo acima, né? Acima, menor do que 90 graus, né? Na verdade. Tudo isso pode, né? Para que você fique uns 10 segundinhos de isometria, tranquilinho. A aprovação aqui, nessa prova, para quem começar agora, é praticamente certa. Mesmo tendo apenas uma tentativa nessa prova. Próxima prova é o Shuttle Run, a corrida de ir e vir, que se desenvolve numa área pequena ali de 9 metros e 14 centímetros, onde você vai de um lado para o outro, vai de um lado, pega o bloco no outro lado, volta, vai de novo, pega o segundo bloco, finaliza a prova. As imagens estão aí na tela para você entender direitinho como é que funciona a dinâmica dessa prova. É uma prova bem técnica, tá? Tem que praticar muitas e muitas vezes para você se acostumar com o formato da prova. Não é difícil, tá? É questão de costume e aplicar a técnica correta na largada,
na virada, na colocação do bloco, tem muito detalhe. Mas treinando direitinho, pô, se puder ser com a minha ajuda, né, ajuda especializada, pô, tu vai pro 10, você consegue fácil. Olha ali, correr até a linha final da área demarcada, onde estão 2 blocos. Ultrapassa a linha com pelo menos um dos pés, pega um bloco. Retorna para o ponto de partida. Coloca o bloco no chão, vai de novo para buscar o segundo bloco, passa um dos pés, pega o bloco e retorna para o ponto inicial, para o ponto de partida, e termina a prova quando você colocar o bloco no chão e quando passar pelo menos um dos pés da linha demarcada. E aqui 2 pontos importantes dessa prova. Você precisa colocar o bloco no chão, não pode jogar. E você sempre precisa passar a linha com pelo menos um dos pés. Pode passar os 2? Pode, mas você vai perder tempo. Então passa um só. Treina para passar um só, pegar o bloco e já retornar. Pega o bloco, retorna. Deixa o bloco, retorna. Um pé só. Mas se por acaso der ruim, e você é homem, não fizer em até 11 segundos, ou você é mulher, não fizer em até 13 segundos, não é o fim do mundo. Porque essa é a única prova do TAF que tem 2 tentativas. Próxima prova é a corrida, que não é a corrida de 12 minutos. É a corrida de 2.000 metros para homens e 1.800 metros para as mulheres. Ah, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque os homens têm que fazer os 2.000 metros em até 11 minutos. É um pace de 5,30. E as mulheres têm que fazer os 1.800 metros em até 13 minutos. Um pace de 7 minutos e 13 segundos. Minhas amigas, pace acima de 7 minutos numa prova de TAF. São mais de 7 minutos para concluir 1 quilômetro. E a rapaziada, 5,30 para cada quilômetro. Né? Para quem é concurseiro, sabe que o padrão é 2.400 em 12, pace 5. A mulherada está nas nuvens. Né? Não tem desculpa para não passar nessa prova de corrida. Veio muito tranquila. E o edital veio muito pobre de informação. Ali está dizendo área plana demarcada. É complicado. Pode ser o gabarito ali, uma pista de atletismo oficial. Mas pode ser uma pista de terra. Pode ser um campo de futebol. Tá valendo, pô. Cascalho, brita. Não tem exigência nenhuma de como é que é o piso que vai ser executada a corrida. E outra, pode correr, caminhar, trotar, engatinhar, pode rastejar, parar, continuar, pode ter ajuda do amiguinho. Segundo o edital, não tem restrição nenhuma. Então vamos torcer para que seja aplicada a prova numa pista, né? Um lugar com condições mínimas para que seja de fato atestado o condicionamento físico do candidato. E para fechar esse TAF, natação 50 metros. Saindo de dentro da piscina, não precisa treinar o salto e também não precisa treinar a virada, porque a piscina que será usada é a piscina de 50 metros. Então basta atravessar a piscina em qualquer estilo. Até cachorrinho tá valendo. Só isso. Tocou na borda oposta, acaba a prova. E aqui um fato que eu achei muito curioso e eu queria saber a sua opinião nos comentários. Apesar de serem 40 abdominais para os homens e 30 para as mulheres, apesar de ser a barra dinâmica para os homens e a isometria para as mulheres, apesar de ser 2.000 metros em 11 minutos para os homens e 1.800 metros em 13 minutos para as mulheres, apesar de ser mais tempo para as mulheres no shuttle run, são 13 segundos e 11 para os homens, apesar das diferenças fisiológicas, na água é todo mundo igual, meu amigo. Não tem diferença de tempo. É 1 minuto e 5 segundos para ambos os sexos fazerem os 50 metros. Isso aí é, no mínimo, curioso. Por que na natação, e apenas na natação, temos o mesmo índice para homens e mulheres? Será que isso vai mudar? Teremos alguma retificação desse edital? Olha, é bom não contar com isso. Tá? É bom não contar com isso. E a minha sugestão agora é que você se inscreva nesse, que é o maior e melhor canal sobre TAF do Brasil, e assiste esse vídeo aqui, ó. Começa agora a sua preparação para o teste de aptidão física da Polícia Militar do Alagoas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!